3 de março, seja muito bem-vindo ao plano de leitura anual da Bíblia com Lana e Rosane. Hoje nós vamos ler Deuteronômio do capítulo 19 ao capítulo 22. Capítulo 19. As cidades para fugitivos. Moisés disse ao povo: o Senhor nosso Deus vai acabar com os povos que moram na terra que Ele vai dar a vocês. Vocês os expulsarão e ficarão morando nas cidades e nas casas deles. Então dividam o país em 3 partes e em cada uma delas escolham uma cidade para onde seja fácil fugir. E qualquer homem que tenha matado alguém poderá ir para uma daquelas cidades e ali ninguém poderá matá-lo. Se um homem sem querer ou por engano matar alguém que não era o seu inimigo, poderá fugir para uma dessas cidades onde ninguém poderá matá-lo. Por exemplo, 2 companheiros entram no mato para cortar lenha. Um deles, ao cortar uma árvore, dá um golpe tão forte com o machado que o ferro salta do cabo e bate no companheiro e ele morre. Então aquele homem irá para uma dessas cidades e ali ninguém poderá matá-lo. Ora, se houvesse somente uma cidade para fugitivos, ela poderia estar tão longe que o parente encarregado de vingar aquela morte teria tempo de pegar aquele que matou o companheiro. E o parente estaria tão furioso que mataria o homem, embora este não merecesse a morte, pois foi sem querer que matou o companheiro. Portanto, eu ordeno que escolham 3 cidades para fugitivo. Se o Senhor nosso Deus lhes der mais terras, conforme jurou aos nossos antepassados, e der a vocês toda a terra que prometeu a eles, então escolham mais 3 cidades para fugitivos. Deus lhe dará mais terras se vocês obedecerem a todos os mandamentos que estou dando a vocês hoje, se amarem o Senhor nosso Deus com todo o coração e se nunca se desviarem dos caminhos que Ele mostra. Se escolherem mais essas cidades para fugitivos, então não morrerá nenhum homem inocente na terra que o Senhor Deus lhes está dando, e vocês não serão culpados da morte de homens inocentes. Mas pode acontecer que um homem tenha ódio de outro. Ele fica de tocaia e ataca e mata o inimigo. Aí ele vai para uma dessas cidades a fim de não ser morto. Nesse caso, os líderes da cidade em que ele mora mandarão buscá-lo e o entregarão ao parente encarregado de vingar aquela morte, e o criminoso será morto. Não tenham dó nem piedade, tirem do meio de Israel o criminoso, a fim de que tudo corra bem para vocês. As divisas. Não mudem de lugar os marcos de divisa do terreno do vizinho. Elas foram colocadas há muito tempo na terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês. As testemunhas. Quando alguém for acusado de ter cometido um crime, seja qual for, uma testemunha não basta. É preciso ter pelo menos 2 testemunhas para confirmar uma acusação. Se uma testemunha falsa acusar alguém de ter cometido um crime, o acusador e o acusado irão ao lugar de adoração e ali apresentarão o caso aos sacerdotes e aos juízes que estiverem julgando naquele tempo. Estes examinarão o caso com todo cuidado, e se for provado que o homem deu testemunho falso contra o seu patrício israelita, será condenado, e o castigo dele será o mesmo que ele queria para o outro. Assim, vocês tirarão o mal do meio do povo. Todo o povo de Israel saberá do que aconteceu. Todos ficarão com medo, e ninguém se atreverá a praticar uma ação tão má no meio do povo. Não tenham dó nem piedade. O castigo será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Leis de guerra. Moisés disse ao povo: quando vocês saírem para combater os inimigos e virem que eles têm mais soldados do que vocês e que têm muitos cavalos e carros de guerra, não fiquem com medo deles, pois o Senhor nosso Deus, que os livrou do Egito, está com vocês. Antes de começarem o combate, o sacerdote ficará na frente dos soldados e dirá: israelitas, escutem o que estou dizendo. Vocês estão aqui para lutar contra o inimigo. Não se assustem, não se apavorem, não fiquem com medo, pois o Senhor nosso Deus está com vocês para lutar ao seu lado e salvá-los do inimigo. Depois disso, os oficiais dirão: se houver aqui um homem que acabou de construir a sua casa, mas não teve tempo de morar nela, então que volte para casa. Senão, pode acontecer que ele morra na batalha e outro homem venha morar na casa. E se houver aqui um homem que plantou uma parreira, mas ainda não colheu as uvas, então que volte para casa. Senão, pode acontecer que ele morra na batalha e outro homem colha as uvas. E se houver aqui um homem que
que já contratou casamento, mas ainda não casou, então que volte para casa. Senão, pode acontecer que ele morra na luta e outro homem case com a mulher. E os oficiais dirão também: se houver aqui um homem tímido e medroso, então que volte para casa. Senão, pode acontecer que os outros soldados fiquem com medo também. E quando os oficiais acabaram de falar, serão escolhidos os chefes das tropas para comandarem os soldados. Antes de atacarem uma cidade, façam uma proposta de paz. Se os moradores da cidade aceitarem a proposta e se entregarem a vocês, então eles serão seus escravos e farão trabalhos forçados. Porém, se eles não se entregarem, mas começarem a lutar, então cerquem a cidade. E Deus a entregará nas mãos de vocês. Matem a espada todos os homens, mas fiquem com as mulheres e as crianças, os animais e todos os objetos de valor que encontrarem na cidade. O Senhor nosso Deus lhes dará o que era do inimigo, e vocês usarão tudo para o seu próprio bem. Façam isso com todas as cidades que ficam fora da terra onde vocês vão morar. Mas, quando conquistarem as cidades que ficam na terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês, matem todos os moradores. Conforme Deus mandou, acabem com todos estes povos: os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Matem todos para que eles não ensinem vocês a imitar as cerimônias nojentas que praticam quando adoram os seus deuses. Isso seria um pecado grave contra o Senhor nosso Deus. Pode acontecer que vocês fiquem cercando uma cidade há muito tempo e que demorem a conquistá-la. Nesse caso, não derrubem as árvores frutíferas que houver ali. Comam dos frutos, mas não cortem as árvores. Será que elas são seus inimigos para que vocês as destruam? Mas podem derrubar as outras árvores, as que não são frutíferas, e usem os troncos no cerco da cidade, até que seja conquistada. Capítulo 21. Crimes de morte. Moisés disse ao povo: quando vocês estiverem vivendo na terra que o Senhor nosso Deus lhes está dando, pode acontecer que encontrem no campo o corpo de um homem assassinado e não se descubra quem foi o que o matou. Nesse caso, os líderes e os juízes irão medir a distância entre o lugar onde o corpo foi descoberto e as cidades em redor. Aí, os líderes da cidade que ficar mais perto do lugar onde estava o corpo pegarão a bezerra que ainda não tinha sido usada no trabalho. Levarão o animal para um vale onde haja um ribeirão que nunca seca e onde a terra nunca foi arada nem semeada, e ali quebrarão o pescoço do animal. Os sacerdotes levitas também irão até lá, pois o Senhor nosso Deus os escolheu para servirem, para darem a bênção em nome do Senhor e para decidirem todos os casos de violência. Os líderes da cidade que ficar mais perto do lugar onde o corpo foi encontrado lavarão as mãos por cima do animal morto e dirão: nós não matamos esse homem, nem sabemos quem foi que matou. Portanto, ó Senhor Deus, perdoa o teu povo de Israel, o povo que livraste do Egito. Não culpes o teu povo pela morte desse homem inocente. Assim o povo será culpado por aquela morte. Portanto, se fizerem aquilo que o Senhor acha certo, vocês estarão tirando do meio do povo a culpa pela morte de um homem inocente. Prisioneiros de guerra. Quando o Senhor nosso Deus fizer com que vocês vençam os inimigos e vocês levarem alguns prisioneiros de guerra, pode ser que um de vocês veja entre eles uma mulher bonita. Se você gostar dela e quiser casar com ela, leve-a para casa, onde ela, em sinal de luto, rapará a cabeça, cortará as unhas e trocará de roupa. Ela morará na sua casa e ficará de luto 1 mês pela morte do pai e da mãe. Depois você pode casar com ela. Porém, se mais tarde você não gostar mais dela, deixe que vá embora livre. Você não poderá vendê-la nem maltratá-la, pois você a humilhou, forçando-a a casar com você. Os direitos do primeiro filho. Pode acontecer que um homem tenha 2 mulheres e ele goste mais de uma do que da outra. Cada uma delas lhe dá um filho, mas o que nasce primeiro é filho da mulher de quem ele gosta menos. Quando esse homem distribuir os seus bens entre os filhos, não poderá mostrar preferência pelo filho da mulher mais querida, dando-lhe os direitos do primeiro filho. O pai deverá dar os direitos do primeiro filho ao filho da mulher de quem gosta menos, pois é o primeiro, e os seus direitos devem ser respeitados, e ele receberá 2 vezes mais do que os outros. Filhos desobedientes.
Pode ser que um homem tenha um filho teimoso e rebelde, que não obedeça aos pais, nem mesmo depois de ser castigado. Então os pais devem levá-lo aos líderes da cidade, e no lugar de julgamento na praça pública eles dirão: o nosso filho é teimoso e rebelde, ele não nos obedece, gasta dinheiro à toa e é beberrão. Aí todos os homens daquela cidade o matarão a pedradas, e assim vocês tirarão o mal do meio do povo. Todos saberão do que aconteceu e ficarão com medo. Diversas leis. Moisés disse ao povo: se alguém for morto por ter cometido um crime e o corpo for pendurado em um poste de madeira, não deixe que o corpo fique ali durante a noite. É preciso sepultá-lo antes do pôr do sol, pois um corpo pendurado assim faz a maldição de Deus cair sobre a terra. Sepultem o corpo para que não fique impura a terra em que o Senhor nosso Deus lhes está dando para ser de vocês. 22. Se a vaca ou o carneiro de uma israelita fugir do dono e você vir o animal andando solto, não faça de conta que não viu, leve-o de volta ao dono. Se o dono morar longe, ou se você não souber quem é, leve o animal para casa e fique com ele até que o dono venha procurá-lo. Então entregue-o a ele. Faça o mesmo com o jumento, a roupa ou qualquer outra coisa que você achar e que for de outro israelita. Não faça de conta que não sabe de nada. Se o jumento ou o boi, que é do outro israelita, cair na estrada e você vir o animal caído ali, não faça de conta que não viu. Ajude o dono a pôr o animal de pé. As mulheres não podem usar roupa de homem, nem os homens usar roupa de mulher. O Senhor nosso Deus detesta as pessoas que fazem isso. Se você encontrar um ninho numa árvore ou caído no chão e a mãe estiver lá, com os filhotes ou com os ovos, não pegue a mãe. Leve os filhos, mas deixe a mãe sair voando a fim de que tudo corra bem para você e você viva muitos anos. Quando você construir uma casa, coloque uma grade de madeira em volta do terraço. Assim você não será culpado se alguém cair dali e morrer. Não plante na sua plantação de uvas qualquer coisa. Se você fizer isso, estará proibido de aproveitar tanto as uvas como aquilo que as outras plantas produzirem. Você terá de entregar tudo aos sacerdotes. Não ponha junto um boi e um jumento para puxarem o arado. Não vista roupas feitas de tecido de lã e de linho misturado. Ponha pingente nas 4 pontas da capa que você usa. Pureza sexual e casamento. Pode acontecer que um homem case e depois de ter tido relações com a mulher não queira mais saber dela. Aí comece a caluniá-la e a dizer mentiras contra ela, afirmando que não era virgem quando casara. Nesse caso, os pais da moça irão falar com os líderes da cidade, e no lugar do julgamento, na praça pública, mostrarão um lençol com as manchas de sangue, que provam que a moça era virgem quando se casou. E o pai dirá aos líderes: dei minha filha em casamento a este homem, mas ele não quis saber mais dela, e começou a caluniá-la, dizendo que ela não era virgem quando casaram. Pois vejam aqui a prova de que minha filha era virgem. E os pais estenderão o lençol em frente dos líderes. Então estes pegarão o homem, lhe darão chicotadas, e o farão pagar uma multa de 100 barras de prata. Essa quantia será dada ao pai da moça. O homem será castigado assim, porque caluniou uma virgem israelita. Além disso, ela continuará sendo sua mulher, e ele nunca poderá mandá-la embora. Mas se for provada que a moça não era virgem, aí os líderes a levarão para perto da porta da casa do pai, e os homens da cidade a matarão a pedradas. Ela fez uma coisa vergonhosa no meio do povo de Israel, antes de casada, enquanto ainda vivia na casa do pai. Ela teve relações com o homem. Assim, vocês tirarão o mal do meio do povo de Israel. Se um homem casado for encontrado na cama com a esposa de outro, os dois serão mortos, o homem e a mulher. Assim vocês tirarão o mal do meio do povo de Israel. Se numa cidade for encontrado um homem tendo relações com uma moça que tenha casamento contratado com outro homem, levem os dois para fora da cidade e ali os matem a pedradas. A moça deve morrer porque não gritou pedindo socorro. E o homem porque desonrou a moça prometida a outro. Assim, vocês tirarão o mal do meio do povo de Israel. Mas se foi no campo que o homem forçou a moça, então só ele será morto. Não faça nada com a moça, pois não merece a morte. O caso dela é como é de um homem que é morto por outro. A vítima não tem culpa do crime. O homem forçou a moça no campo. Ela gritou pedindo socorro, mas não havia ninguém para socorrê-la.
Se um homem forçar uma virgem que ainda não tenha casamento contratado e o caso for descoberto, então o homem pagará ao pai da moça 50 barras de prata, que é o preço de uma virgem. E ele a forçou, e por isso ela será sua esposa, e ele nunca mais poderá mandá-la embora. Nenhum homem terá relação com nenhuma das mulheres do seu pai, pois isso seria uma vergonha para o pai. Ok. Quer começar falando? Vamos lá. Vamos lá. Eu marquei algumas coisas aqui que a gente pode falar a respeito, que eu achei muito interessante. Em que capítulo? No capítulo 20. Pode ir. Quando o Senhor, ele fala das leis de guerra, né? Nós estamos dentro do livro de Deuteronômio, que tem aquela característica de estar trazendo a repetição daquilo que já foi falado antes. A gente já disse isso em outros devocionais anteriores, mas é só para relembrar. E existem algumas coisas que são novas dentro desse contexto, né? Que é ideal a gente fazer alusão a elas. Verdade. Por exemplo, aqui no capítulo 20, ele diz assim, olha, versículo 5, depois disso os oficiais dirão, se houver aqui um homem que acabou de construir a sua casa, mas não teve tempo de morar nela, então que volte para casa. Se não, pode acontecer que ele morra na batalha e outro homem venha morar na casa. Aí até o versículo 7, acontece a mesma condição para quem plantou uma parreira, mas nunca bebeu o vinho dessa parreira, para quem contratou um casamento, mas ainda não se casou, não aproveitou. Ou seja, o que eu aprendi aqui nesse contexto? É que Deus, ele anseia que tudo aquilo que a gente conquista, que a gente desfrute. O desejo de Deus é que a gente venha desfrutar daquilo que nós conquistamos. E aí a gente vê o zelo e o cuidado de Deus. Ao contrário do que a gente percebe que quando o povo está possuindo a terra prometida, o Senhor diz assim para eles, vocês vão morar em casas que vocês não construíram. Pois é. Vocês vão comer de frutos que vocês não plantaram. Vocês vão usufruir de riquezas que vocês não trabalharam para conquistar. Aí a gente faz a pergunta, então qual é a diferença? A diferença é que o justo, ele deve viver e usufruir daquilo que ele trabalhou, que ele conquistou. É por isso que a palavra de Deus diz que o Senhor tira do ímpio para dar ao justo. Então, a questão da terra de Canaã, e aí eu vou abrir um parênteses muito importante aqui, porque Deus fala assim para eles, não pensem que vocês estão recebendo a terra de Canaã porque vocês merecem, porque são bons. porque vocês são bons. Na verdade é que a maldade dos cananeus se multiplicou. E é por isso que eles estão morrendo. Estão perdendo. E aí a gente mais uma vez entende que ainda sendo considerado justo pelo Senhor dentro desse contexto do que a gente está falando, nunca será por merecimento. Nunca será por merecimento. Sempre será por Sempre misericórdia. será por misericórdia e favor de Deus. E Deus também fazendo, obviamente, o seu plano, o seu propósito se cumprir na vida de cada um de nós. Mas é bom saber que o prazer de Deus é que a gente que obedece os seus mandamentos possa usufruir do fruto do nosso trabalho. Assim, eu vou falar uma coisa aqui que eu acho que acho que todo mundo gostaria de saber. Tem muitas pessoas que querem, que devem pensar assim como eu e querer fazer a mesma pergunta. Como aqui a gente já falou várias vezes sobre isso, em alguns capítulos à frente, até mesmo na igreja, mas quando a gente está pregando, eu nem sei se a gente falou aqui, não me lembro, talvez você se lembre, como a mulher era desmerecida de certa maneira, né? E assim, a gente como mulher, muita gente se sente assim, poxa vida, né? Será que Deus não estava olhando para as mulheres, né? No capítulo 22, versículo 20, fala, mas se for provado que a moça não era virgem, aqui falou tudo sobre o homem e tal, aí chega na parte da mulher, né? Os líderes deverão levar para perto da porta da casa do pai e o homem da cidade matarão a pedradas. Ela fez uma coisa vergonhosa no meio do povo de Israel antes de casada e enquanto ainda vivia na casa do pai. Quer dizer, está trazendo aqui o que ela fez de errado. Aí a gente fica pensando, tanta coisa errada que os homens fazem também, faziam, eu não vou voltar lá para trás, né? Que os homens faziam. E por
por que a mulher era direcionada dessa maneira? Quando o judeu fazia uma oração na sinagoga, no templo, no caso, ele orava da seguinte maneira: Pois. Senhor, obrigado por eu não ter nascido mulher, Pois. obrigado por eu não ter nascido camelo e por eu não ter nascido samaritano. Por quê? Porque havia aquela rixa entre o judeu e o samaritano. Sim. Porque a mulher era considerada um ser sem alma. Mas aqui nessa época também, né? Sim, nós estamos dentro do E contexto. Deus aqui? Você acha que Deus estava fazendo isso para trazer a mulher em evidência, de certa forma? Porque Deus trabalha para a humanidade, de certa forma, para fazer pelo justo. Sim. Porque aqui tinha mulheres justas, com certeza. E a justiça dessa mulher diante dos olhos de Deus? É o que acontece, por exemplo, em João capítulo 8, quando Jesus é questionado sobre a mulher adúltera. Se ela era adúltera, tinha um homem adúltero. Onde ele estava? Sim, mas e nesse contexto? E nesse Eu contexto? estou tentando escorregar, ela não deixa. Não, vamos lá. Não, vamos dá uma entender. pincelada, não precisa. Era a mentalidade, Pois, mas era a lei que regia. Como dentro a desse época. contexto nós podemos ver Deus agindo em favor da mulher? Olha, indiscutivelmente, a mulher ela era inferior ao homem nesse contexto. E Deus... Inclusive, quando Deus contava o povo, Deus não contava a mulher. Então, eu entendo que Deus fazia isso, que Deus respeitava mediante a mente do homem. A A mentalidade do a homem. compreensão. Para que de alguma forma ele a preservasse também. Eu entendo assim que tudo que Deus fez foi em preservação, né? Então eu entendo que os homens, ele agia dessa maneira, mas sempre dando um jeito de trazer a mulher à evidência de alguma forma, que na frente já vê algumas coisas onde Deus protege a mulher, Sim. onde as leis que Deus dá protegem a mulher. Você está falando aí, eu estou pensando aqui que, na realidade, eu acredito que isso foi uma coisa muito, muito condicionada à mentalidade da época. Porque se a gente for observar, já no Éden, o Senhor, ele estabelece que a salvação da humanidade viria da mulher. Exatamente. Então por isso que a Bíblia você tem que entender, você tem que sempre ler em contextos, Você não pode ler a Bíblia em pedacinhos. isolado. Ela precisa ser constituída de um Junta conceito com todo geral. o conceito do livro em si. Isso. Não é verdade? Então eu acredito que foi uma questão realmente baseada num padrão, E no cuidado, eu acho. num padrão da época, mas que gradativamente isso vai sendo... Porque assim, Deus vê lá na frente, como a gente fala, né? O tempo de Deus é um tempo crono, né? Cronos é o tempo de Deus. Então, Kairos é o tempo de Deus. O nosso é o O nosso é o crono. Então, assim, ele já sabia o que aconteceria no passar de décadas, né? É como se ele tivesse, em tudo que ele faz, é como se ele estivesse preparando já esse contexto ao qual nós vivemos hoje, né? A mulher que foi tão rechaçada, humilhada, excluída, rejeitada, segregada, marginalizada, é dela, exatamente dela, que nasce o Salvador. E a gente sabe que é depois de Cristo que a mulher passa a ter uma outra relevância dentro do contexto social. Seja, Cristo é o máximo. Social, religioso. Cristo mudou moral, tudo. Cristo é o espiritual. máximo. Então a mulher... Cristo trouxe valor a tudo nesse mundo. Né? Graças a Deus. Ele realmente foi muito mais do que uma oferta. Graças a Deus. Ele realmente trouxe valor a tudo. Aqui no capítulo 22, ainda no 22, ou era no 22? Já passei no 22? Passei no 22. Era isso, é verdade. Realmente aqui eu queria falar novamente, mas era das mulheres outra vez. Então já falando das mulheres. Então é isso, fique com essa palavra, que você não se esqueça que o prazer e o desejo do Senhor é que você possa usufruir do fruto do seu trabalho e que se Deus tirar de alguém para dar para você, não é porque você mereceu. Tudo sempre por causa da bondade e da misericórdia dele. E que a gente também não esqueça que o Cristo vem para trazer valor a todas nós. A todos os demais que um dia foram excluídos. Portanto, adorem esse Cristo maravilhoso. Um abraço, Deus abençoe. Até Deuteronômio 23.